Era uma forma de nepotismo, de colocar seus amigos nos cargos. Havia raramente um concurso, mas esses concursos eram fraudulentos e nomeava-se aquele que era o indicado. Nessa época ainda existiam preceptores, que eram aquelas pessoas, professores particulares que lecionavam em suas casas, ou os padres que eram contratados pelo dono da província. Não existia preceptora, mas as mães de proprietários rurais tinham uma função importante, pois eram elas que ensinavam as orações, os primeiros princípios. As crianças eram atendidas pela escrava, a ama de leite negra, que logo depois se tornava educadora, mais no sentido assistencialista, de ensinar a bordar e algumas regras. Mas as meninas eram menos alfabetizadas em relação aos meninos, já que eles que seriam os herdeiros da propriedade. Esses meninos tinham um preceptor, que geralmente era um padre da capela da propriedade. Bom, o Brasil sempre foi atrasado na educação em relação a outros países vizinhos, como na Argentina, que na Argentina desde o século XIX já existia um Ministério Central. A educação era regulamentada e o Chile e o Uruguai já tinham um cenário parecido. Consequentemente, já ouvi falar que a educação de antigamente era melhor, pois só para quem podia pagar. Os professores conseguiam atender individualmente cada aluno, o que facilitava o processo de alfabetizar. Mas a escola, em termos de acesso, era muito ruim. Bom, gente, agora a gente vai falar de uma época um pouco mais adiante, após a proclamação da República. Houve uma reforma muito grande no ensino primário, que começou na cidade de São Paulo, em 1890, com a proclamação da República. Existia um grupo de republicanos preparados que vieram da Faculdade de Direito e de Medicina do Rio e dos Estados Unidos. Esse grupo eram Rodrigues Alves, Caetano de Campos e Gabriel Prestes, que fundaram o Partido Republicano e também o jornal Província de São Paulo. Estes homens foram responsáveis por uma grande revolução na educação. Em 1860, eles visitaram a Europa e os Estados Unidos e lá eles puderam observar todas as inovações da indústria, como acontecia o processo de educação, e eles ficaram muito encantados. Lá eles puderam notar muitas novidades com carteiras acopladas às cadeiras, cartilhas, métodos novos como o do John Dewey, eu não sei se eu estou pronunciando certo, que ele criou a escola nova, onde se aprende fazendo. John Dewey é uma referência da educação moderna. Ele tinha o objetivo de educar a criança como um todo, levando em conta o físico, o intelectual e o emocional. Ele valorizava o pensamento infantil, onde a sua proposta era de que o aluno aprendia melhor fazendo as atividades associadas aos conteúdos, por meio de trabalhos manuais, oportunizando as crianças a experimentarem e terem suas próprias reflexões. Acreditando que o aprendizado acontecia em conjunto quando se compartilhava as experiências através de discussões coletivas. Esse grupo, na verdade, estava muito entusiasmado com todo esse desenvolvimento que estava acontecendo no exterior. E eles tinham um forte desejo de introduzir no Brasil essas novidades e levar progresso. Mas na época do Império era impossível, pois era um país de escravos,
que vai contrário às ideias de reforma, que era de levar a educação para o povo, já que com os escravos exclui-se uma grande parcela da população. Só com a proclamação da República se inicia uma fase de otimismo pedagógico, onde a escola primária e secundária foi fortalecida em prol da população. Com isso tudo, nasce a Escola Nova aqui no Brasil. A Escola Nova é um movimento que se tem origem na Europa, que buscava colocar a criança no centro do aprendizado, questionando a submissão da qual a criança era obrigada a passar. Tinha suas bases teóricas na ciência e na psicologia. No geral, visava mudar a forma de como os educadores agiam e as suas práticas, procurando introduzir métodos ativos que modificassem as provas tradicionais, respeitando as fases de desenvolvimento das crianças. A escola passou a ter séries de vários anos, com um único professor em sala, e começa-se a existir progressão de um ano para o outro. As turmas eram mistas de meninos e meninas. Essa reforma tinha o princípio de que sem professor bem preparado não se fazia a reforma. E para isso, eles contaram com a participação de grandes professores, como Caetano de Campos e Gabriel Prestes. Também vieram duas professoras americanas, na verdade, uma americana chamada Miss Brown e a outra era brasileira, que era a chamada Maria Guilhermina Moreiro, que tinha experiência nas escolas dos Estados Unidos e elas eram capacitadas com o ensino superior. As escolas, naquela época, elas eram construções enormes, e isso tudo era de propósito, para que se chamasse a atenção e para que se atraísse as pessoas. Era uma maneira de valorizar a educação. As salas eram grandes, amplas, bem iluminadas, com janelas limpas, com quadro negro, com banheiros, pátio para o recreio, pátio coberto para as aulas de educação física. E tudo isso era muito novo na época. Também nascia o jardim de infância e o ginásio. Nessa época, a partir dessas escolas, a vida da criança ela começa a ser regulamentada pela escola, onde se há um tempo de férias